Olá a todos, meu nome é Thalita, eu sou acadêmica do 8º período do curso de farmácia da Unipar no campus de Toledo, e este resumo é intitulado como Avaliação do rendimento de extratos de mangífera índica, cultivo coquinho, frente a diferentes variáveis, orientado pela professora doutora Jaqueline. Nós vemos um crescimento da fruticultura no Brasil, principalmente pela grande diversidade de frutas que nós temos no nosso país, o que amplia o uso dessas frutas pela indústria alimentícia principalmente. Mas nós já temos alguns estudos que trazem que não somente a indústria alimentícia, mas também a indústria farmacêutica e a indústria cosmética utilizam frutas com compostos bioativos. Neste resumo, nós utilizamos a manga. A manga ela é da família Anacardiaceae e ela é típica de regiões tropicais e subtropicais. Como o principal objetivo deste trabalho foi avaliar o rendimento de extratos, nós precisamos levar em consideração que algumas variáveis podem influenciar no nosso rendimento, principalmente temperatura e razão soluto-solvente. Então, é importante que haja um equilíbrio entre essas variáveis. Então, como foi dito, o objetivo foi avaliar o rendimento de extratos obtidos de manga coquinho frente a diferentes variáveis. Em relação aos materiais e métodos, então a extração foi realizada por Vortex, com um delineamento experimental box Benken de 3 níveis, com amostras em triplicata no ponto central, o que totalizou 13 combinações distintas e 15 amostras de extração. As extrações elas foram realizadas por 20 minutos, utilizando etanol 70%, e depois realizou-se filtração, rotaevaporação, liofilização dos extratos e avaliação quanto ao rendimento por método gravimétrico. Nós testamos 3 variáveis: temperatura de 20, 50 e 80 graus, velocidade de 3.000, 9.000 e 15.000 RPM e razão soluto solvente de 10, 30 e 50 gramas por ml. Em relação aos resultados, então nós tivemos 3 ensaios. O 13º ensaio foi o ponto central, onde nós tivemos uma velocidade, uma razão e uma temperatura intermediária, que nos deu um desvio padrão de 1,36 mais ou menos. O nosso melhor rendimento foi no ensaio 8, onde tivemos uma velocidade de 15.000 RPM, uma velocidade alta, uma razão de 30 gramas por ml e uma temperatura alta também de 80 graus, o que nos resultou em 47,49% de rendimento. No ensaio 2, nós tivemos o menor rendimento, numa velocidade de 15.000 RPM, uma razão de 10 gramas por ml e uma temperatura de 50 graus, o que nos resultou em 31,22% de rendimento. Nesse diagrama de Pareto, a gente consegue perceber que as variáveis que mais influenciaram no rendimento foram a razão e a temperatura, e nesses gráficos na parte inferior, que são gráficos de superfície e resposta, a gente percebe que conforme nós aumentamos a razão, nós também aumentamos o rendimento. Conforme nós aumentamos a temperatura, nós também aumentamos o rendimento. Mas não adianta elevarmos todas as variáveis achando que vamos aumentar o rendimento. É preciso ter um equilíbrio entre essas variáveis para que a gente consiga ter um bom rendimento. Então, de acordo com alguns estudos, quanto maior a quantidade de solvente, maior vai ser o rendimento da nossa extração, pela dissolução mais eficiente que nós vamos ter. E conforme nós aumentamos a temperatura, nós aumentamos a permeabilidade celular e reduzimos a viscosidade, o que nos dá um maior rendimento também. Então, é preciso ter uma combinação entre uma velocidade, uma razão otimizada e uma temperatura controlada para que nós conseguimos ter um bom rendimento sem degradar os compostos que foram extraídos. Então, em conclusão, nós tivemos que a extração de manga coquinho por Vortex demonstrou que a razão de 30 gramas por ml, combinada com uma temperatura de 80 graus e uma velocidade de 15.000 RPM, nos deu o maior rendimento, que foi de 47,49%. Todos esses resultados confirmaram que a interação entre a temperatura, velocidade e razão influencia a eficiência do nosso processo. Então, é importante otimizarmos essas variáveis para maximizar o rendimento na extração de compostos bioativos. Essas são as minhas referências. Obrigada!